Ah, sim, desculpa. Vamos fazer o inverso, então, né? Para garantir. Professor Sérgio, então, vamos sair professor Sérgio, desculpa. Bom, com relação ao relatório, né, das 30 horas, nós assumimos o compromisso de respeitar o relatório e eu acho que a implantação do jornada de 30 horas ela tem que ser feita em parceria com o Sintuf, né? Então, a reitoria sozinha ela não tem condições de ela mesma estabelecer uma política de implantação das 30 horas, né? Então, tem muita coisa que o Sintuf vai ter que fazer junto com a reitoria, tá? Inclusive identificando os locais onde é possível e alguns locais que atualmente não é possível, nós temos que ter um plano para tornar possível. Então, no caso da biblioteca que não abre à noite, né? Então, o firme propósito nosso que ela possa abrir, os setores administrativos nos quais os alunos, por exemplo, de cursos noturnos precisam ir, né, como protocolo e pró-reitorias, também tem que passar a funcionar à noite. E agora, algumas unidades, para elas passarem a ter o turno de 30 horas, é necessário que haja curso noturno, né? Isso também a gente pode estudar a implantação a mais a longo prazo. A segunda pergunta seria a questão do apoiar, né, a liberação do pessoal envolvido com o Sintuf para participar das reuniões. Eu acho que isso, a reitoria ela pode exercer um papel, digamos assim, mais ativo no sentido de garantir essa participação dos técnicos, né? Todo mundo sabe que quando eu fui gestor da minha unidade, não havia problema nenhum com relação a isso, né? Vocês podem perguntar para o pessoal de lá. Nós nunca tivemos problema com relação a isso. Eu não acho que aquele servidor que participar das reuniões ele vai deixar de cumprir o seu trabalho, vai fazer com menor eficiência, não tem relação nenhuma com relação a isso. Então, é um compromisso também nosso de dar apoio, né? No seguinte sentido que a reitoria ela pode ter um papel ativo para garantir isso. Com relação à terceirização, nós concordamos, né, com um colega que tem colocado isso, né? Eu falo claro porque eu também sou filiado ao Sintuf, né? E realmente nós estamos vivendo um processo de precarização das condições de trabalho e nós temos que dar um jeito de reverter isso. Existem duas frentes de batalha com relação a isso. A primeira é o reitor, ele junto com a Andifes, né, e outros órgãos, junto com as demais universidades, os demais reitores, lutarem nesse âmbito a nível federal, que é uma luta difícil. Eu acho que os ganhos que a gente possa ter nisso, sendo realista, não são animadores, mas a gente também, como eu já disse, pode avançar em outros termos. Nós podemos pensar em algumas alternativas, e uma delas que nós estamos colocando é a questão das cooperativas. Com relação à quarta pergunta, na verdade são três, né? A questão das bolsas, né, dos técnicos de pós-graduação. Veja bem, a gente não pode prometer que os técnicos vão ter bolsa para fazer mestrado e doutorado, mas se aconteceu isso com relação ao conselho diretor, isso tem que ser revisto, isso tem que ser revertido. Então, o que é destinado aos técnicos não pode ser desviado para os docentes. Nós sabemos as dificuldades. Apoio para a bolsa para os técnicos fazerem mestrado e doutorado fora da UFMT tem que ser garantido dentro do que é mais difícil. Mas o mais importante é a gente criar as condições necessárias para que os técnicos façam mestrado e doutorado, porque só assim é um dos únicos caminhos que a gente tem atualmente de melhorar o salário. Melhorar o salário é uma coisa importante e todo mundo tem que ver isso com seriedade, né? Criar mestrados profissionais. Nós já temos criado mestrados profissionais. Eu participei da criação de um mestrado profissional em ensino de ciências. Ele está aberto aos técnicos, né? A sede é lá no Instituto de Física. Nós temos experiência com isso. Há pessoas da nossa equipe que fazem parte de comissões nacionais de mestrado profissional.
e a nossa proposição é ampliar o número de estágios profissionais na universidade, né? E por último, a questão de saúde do trabalhador. É uma coisa que nós vamos implementar, né? Eu já falei aqui quais são as áreas da saúde que nós temos que ter especialistas, e isso em todos os campos, porque as pessoas estão reclamando muito e está acontecendo caso até de suicídio, né? E que nós temos que levar isso também com muita seriedade. Bom, em relação à questão abordada pela Marili a respeito da jornada contínua, conforme eu disse aqui na minha fala, eu acho que a jornada contínua ela está diretamente vinculada a essa política de redimensionamento de pessoal. Então é o nosso compromisso respeitar, receber esse documento a partir de um trabalho bastante cuidadoso, né, e meticuloso que o Sintuf realizou, e também trazer esse trabalho para a discussão no âmbito institucional, porque essa é uma política que precisa ser discutida com todos os setores envolvidos. A jornada ininterrupta, apesar de afetar diretamente aos técnicos, ela afeta indiretamente as atividades de estudantes e professores e precisará ser aprovada no Conselho Superior. Então, a partir desse relatório, nós iremos defender, respeitar e discutir de que maneira nós poderemos implantar essa jornada. Como eu disse no início, não basta aprovar a jornada, nós temos que ter, junto com a aprovação da jornada, uma política de curto, médio e longo prazo para definir de que maneira poderemos ter um redimensionamento de pessoal e garantir que todos os setores e campos da universidade possam ter a jornada contínua em relação ao trabalho. A segunda questão que foi abordada, e aqui no caso a questão do horário, né? Mesmo a universidade funcionando inicialmente com as 12 horas, a gente também entende que alongar em 2 horas para a entrada, principalmente de estudantes no período noturno, já é um avanço considerável. Então, se nós conseguirmos, né, estender o horário de funcionamento da universidade até às 19h30, nós teremos todo o contingente de estudantes, professores e técnicos que vêm para o turno noturno tendo acesso ao protocolo, a CAI, a praia, as unidades administrativas e acadêmicas. Então será o primeiro grande passo que nós poderemos consolidar. Em relação à questão da Luzia, aos compromissos, né, e direitos dos técnicos em participarem da diretoria, do Sintuf, atividades sindicais, nós também temos esse compromisso. Entendemos também que não é uma relação direta de chefia, porque é uma política de reconhecimento institucional, e nesse sentido a nossa proposta, a Chapa 04, defende o reconhecimento de todas as instâncias, a do FIMAT, DCE, Sintuf, atléticas dos estudantes universitárias, ligas universitárias, empresas juniores, os centros acadêmicos, os diretórios acadêmicos, porque todas essas instâncias elas têm hoje representações de estudantes, professores e técnicos, mas elas não estão representadas por si só. Não tem no CONCEP e no Conselho Diretor um assento com parágrafo dizendo Sintuf, DCE, a do FIMAT, existe estudante, professor e técnico. Tanto que se em algum momento da gestão as entidades resolverem não indicar os seus representantes, como acontece hoje com professores, a Secretaria dos Órgãos Colegiados chama a representação, porque ela não é das entidades, ela é dos segmentos da universidade. E além disso também, nós entendemos que nós temos que garantir não apenas a participação importantíssima nas atividades do sindicato, mas também nos cursos de capacitação e formação. Da mesma maneira como os professores têm uma resolução de encargos que prevê a divisão do seu trabalho, nós temos que pensar em relação aos técnicos estudos que viabilizem o direito a participar dessas atividades, tanto sindicais como também nas atividades de formação e de capacitação. E, bom, o Ramires abordou a questão da terceirização. Também somos contrários à terceirização, como eu disse, não foi a universidade que criou a extinção dos cargos. Precisamos sim trabalhar de maneira articulada com as empresas terceirizadas, mesmo não sendo responsabilidade da universidade a formação desses colaboradores. A universidade é uma instituição educadora e não pode se eximir de ter formação complementar a todo esse quadro
e lutar também pelas condições melhores de trabalho de todos, inclusive dos estagiários. Na nossa proposta também está incluído o núcleo de combate às opressões e violência em todos os níveis, inclusive abrindo na universidade um espaço para o acolhimento das vítimas. E por último, o que a Heloísa comentou a respeito das bolsas, também iremos discutir a questão da resolução do Conselho Diretor. Entendemos que nós temos que ter uma política específica para o apoio financeiro aos técnicos, discutida com os técnicos, com o Sintuf, para que a gente aporte recursos financeiros, o que já existe hoje, que é o plano de qualificação. Já há uma discussão em relação a isso, os técnicos já tiveram, os professores também, uma bolsa carinhosamente chamada de pochete, e que nós temos que discutir isso no âmbito institucional. Isso já existiu e foi perdido, e com a nossa gestão nós vamos resgatá-la. Tá? Obrigada. Bom, primeiro quero parabenizar também os 4 membros aqui do Sintuf que vieram com os seus questionamentos, a Marili, a Luzia, o Ramírez e a Heloísa. E eu passo então a colocar, em nome da Chapa 1 e Nova UFMT, aquilo que nós pensamos e que está no nosso programa de trabalho. A jornada contínua, nós somos favoráveis desde o início e vamos, ao assumir a reitoria da UFMT, de imediato implantar, juntamente com o Sintuf, a jornada contínua, usando, e estamos propondo isso, Leia, usando aquele modelo que está sendo colocado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então é dentro deste modelo onde os conselhos superiores da instituição adotaram a prática da jornada contínua, colocando-se em primeiro lugar, uma experiência de 1 ano. Implanta-se o programa e faz-se a avaliação durante o ano, porque nós julgamos que a jornada contínua, ela vem com o objetivo principal de atender não aos anseios específicos dos nossos setores, mas da comunidade acadêmica, da sociedade mato-grossense, ou a sociedade que depender da gente. Imagina um protocolo fechado das 11h30 ao meio-dia e 30, enquanto que lá no mercado de trabalho as pessoas trabalham até 11h30, tem aí um período para poder fazer o protocolo de um documento ou qualquer solicitação dentro da universidade. Imagine os nossos servidores, professores, alunos que estão aqui durante a noite trabalhando, acontece qualquer problema na área da saúde, nós não temos um atendimento de saúde para atendê-los. Então tudo isso são coisas específicas da instituição que nós devemos atender. Eu sempre digo aonde eu vou, que a gente anda pela maioria do interior em fazendas. Eu sou professor da área das ciências agrárias e eu vejo a maioria das fazendas que a gente visita sempre tem um atendimento a qualquer hora do dia ou da noite aos seus trabalhadores. Hoje você chega na Universidade Federal do Mato Grosso, uma instituição que tem em torno de 30 mil pessoas aproximadamente, você não vê um programa de atendimento 24 horas por dia, ou que seja 18, ou que seja 12 horas nas suas unidades. Então eu acho que a universidade carece disso e por isso nós somos favoráveis a esta implantação da jornada contínua. E aqui, Leia, eu já tinha falado isso no Sintuf anteriormente, antes mesmo de ser candidato. Eu tinha dito que essa parceria da administração da universidade, da UFMT com o sindicato, é que vai dar bons resultados. O segundo está direito, a pergunta sobre os direitos da categoria, né, direitos políticos, né, exercício do mandato do sindicato. Gente, nós fazemos isso desde que os sindicatos começaram a trabalhar isso há 30 anos atrás neste país. Os representantes sindicais sempre atuaram dentro das suas organizações, tendo o direito de trabalhar sem a pressão dos seus chefes imediatos, sem nada. Isso é um direito quase que constitucional, vamos dizer assim. É claro que a universidade tem que adotar esse sistema, contemporizando os técnicos para que eles possam exercer o seu mandato e ajudar a construir políticas dentro da instituição. A exemplo do que nós estamos fazendo aqui agora, né?
Então, quer dizer, eu tenho aqui uma série de pessoas que fazem parte do sindicato, estão aqui contribuindo com propostas para a gestão de uma universidade que a gente imagina que seja do futuro. Então é importante que a gente tenha isso claro. Então sou favorável, claro, e como gestor vou colocar todas as nossas forças para que a gente possa aqui fazer com que as unidades possam cumprir esse mandato. A terceirização, concurso público também é exemplo dos demais, a gente tem essa dificuldade, parece-me que a terceirização está piorando cada dia mais o trabalho da nossa universidade, e eu também sou contra essa terceirização que aí está. E as bolsas de mestrado e doutorado para técnicos. Se os nossos professores temos o direito à bolsa de uma instituição como a CAPES ou do CNPq, e nós temos essa dificuldade junto ao CNPq e à própria CAPES para os mestrados profissionais dentro da instituição, que serão para o trabalhador na área de educação, é importante para nós, a instituição tem o direito de brigar por isso, seja na CAPES, seja com recursos próprios, mas nós temos que fazer com que o técnico tenha o direito também de ter o seu auxílio, porque o auxílio de mestrado e doutorado através de uma bolsa, ele significa um upgrade ao seu salário, sim, para que ele possa desenvolver os seus trabalhos a contento. Bom, eu vou ser bem objetivo e pragmático, para não ficar tendo muita repetição. Com relação à jornada contínua, acho que eu fui bem claro na abertura da minha fala. Eu sou favorável, nós vamos implantar, vamos respeitar o resultado do trabalho da comissão e mais ainda, vamos levar ao Consune, junto com os nossos diretores, discutir um programa de racionalização da mão de obra, de tal maneira que a gente possa de fato atender a todos esses setores. Me parece inclusive que há um estudo hoje na SGP já, com uma metodologia lá da Federal do Rio Grande do Sul para redimensionamento de quadro de pessoal. Esse estudo também poderia ser considerado. Então, para nós isso é inquestionável, a questão da liberação dos membros do sindicato, eu até estranhei, porque é da natureza do trabalho sindical e a legislação dá cobertura para que os membros do sindicato sejam liberados para participar de suas atividades. Então, se eu entendi bem a questão, eu até estranho um pouco que esteja acontecendo isso. A terceirização, ninguém aqui em sã consciência defende a terceirização. Os dados já nos mostram, o trabalhador terceirizado ganha 40% a mais, o trabalhador terceirizado está sujeito a mais acidentes, acho que é 90%, se eu não me engano, a taxa de acidente. O trabalhador terceirizado, ele sofre assédio, ele tem menos segurança, enfim, é realmente uma forma de precarização do trabalho. Agora, existem essas políticas de terceirização do MEC, já existem há algum tempo. Nós podemos sim, nos fóruns apropriados, lutar para tentar revertê-las, mas enquanto isso não acontece, se é que algum dia vai acontecer, o que nós temos que ter em mente aqui é o seguinte: o reitor responde solidariamente pela condição desses trabalhadores. Então, primeira coisa que se poderia fazer também, uma das medidas, é rever as TRs, quando for contratar uma empresa dessas, verificar o que a gente pode fazer, por exemplo, para melhorar as TRs. Eu cito o exemplo da vigilância. A vigilância é muito importante. Qual é um dos problemas grandes conosco aqui na vigilância? O ideal é que nós tivéssemos um corpo, uma guarda universitária de funcionários efetivos. Sobretudo porque o vigilante ele tem que conhecer a cada um de nós. Se você a cada 2 anos troca de empresa, e se a empresa a cada 2 meses troca de funcionário, nós jamais vamos ter uma segurança efetiva aqui dentro da universidade. Então, pelo menos na TR, nós poderíamos trabalhar no sentido de colocar alguns itens onde os vigilantes tivessem uma qualificação melhor e onde os vigilantes, a empresa se comprometesse a não demitir vigilante, a não ser que fosse em justa causa. Não sei se isso tem base legal, mas pelo menos para tentar evitar a rotatividade, que só fosse demitido por justa causa. Então eu acho que a revisão das TRs contribui também, enquanto não se pode reverter esse quadro de terceirização.
Com relação às bolsas de mestrado e doutorado, também me causa um pouco de espécie, né, que esteja acontecendo alguma coisa nesse sentido. Acho que a César o que é de César. Os técnicos não administrativos não devem entrar nas bolsas dos professores e a recíproca é verdadeira. Então, assumo o compromisso, sim, de rever essa resolução do Conselho Diretor, esse equívoco que foi ocorrido, para que nós possamos reverter essa situação. A questão dos mestrados, nós já temos uma resolução, não é o profissionalizante, né? Mas pode ser também, porque o Programa de Qualificação dos Técnicos Administrativos, que é o PQTAI, né, que cria a possibilidade, foi aprovada no Consune recentemente, e cria a possibilidade dos técnicos administrativos fazerem mestrados. Nosso departamento, inclusive, já tem alguns fazendo, e não discrimina se esse mestrado é profissionalizante ou não. Independente do PQTAI, eu já disse na minha fala inicial também, que nós vamos sim buscar viabilizar mestrados profissionalizantes que sejam de interesse da categoria, através de parcerias, aqueles que não puderem ser oferecidos por professores da nossa instituição. A saúde do trabalhador também, já comentei a respeito da CAS, como nós poderíamos buscar a melhoria, a ampliação, a capilarização dos serviços oferecidos pela CAS. E basicamente é isso. Termino agradecendo a Marilinho Ramires, a Luzia e a Heloísa pelas perguntas feitas. Bem, agora o segundo. Olha, estamos sim rigorosamente no horário, olha. 4h15. Quem quiser fazer a inscrição agora, está à vontade, procura a Elisete. Até agora já temos 4, então vamos começando. São 6 inscrições.